Acorde bem informado na Gramado FM. Programa Bom Dia Cidade, com Valdir França. Informação, debates, análise dos fatos, entrevistas. Tudo isso com o melhor do cancioneiro sertanejo de raiz. Bom Dia Cidade. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Gramado FM. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Agora são 8 horas mais 10 minutos, 8 mais 10. Estamos voltando aqui pela Gramado, fica até as 9, levando aí muita informação, análise dos fatos e o melhor do sertanejo. Daqui a pouquinho mais nós vamos conversar, dentro de instantes, né? Conversar aí com o nosso secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, o senhor Luiz Evandro Sá Quevedo. Aguardem aí que a gente fala com ele, tá certo? 8 mais 10 é o Bom Dia. Mas daqui a pouquinho, meus amigos, vão faltar 5 minutinhos para terminar o programa. Eu vou trazer uma mensagem muito, mas muito bonita mesmo para vocês. A mensagem de hoje traz por título Dois Anjos. Conta a história que 2 anjos viajantes pararam para passar a noite na casa de uma família muito rica. A família foi rude e recusou aos anjos o pernoite no quarto de hóspedes da mansão. Foi-lhes oferecido o porão. O resto eu conto logo mais em mais uma mensagem do Bom Dia aqui pela Gramado. Agora, 8 horas mais 12 minutos, 8 mais 12. É o bom dia para você, meu amigo e minha amiga, sintonizado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Mas hoje, quarta-feira maravilhosa, o Dia Internacional do Sofá, 7 de junho de 2017. Nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da Gramado o nosso convidado do dia. E o convidado é o secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, o senhor Luiz Evandro Sá Quevedo. Muito bom dia, meu caro Luiz Evandro. Bom dia, Valdir França. Bom dia, Edmilson, bom dia. Está aqui nos estúdios. E bom dia a todos os ouvintes aí da Gramado News. Dizer que é um motivo de muita satisfação estar aqui conversando com os amigos aqui, conversando com a comunidade, trazendo as informações aí de interesse à comunidade. Muito bem, comigo aqui nos estúdios também o meu colega Edmilson Estopassola, né? Mas o tema hoje, meu caro Quevedo, é um tema que vem permeando as rodas de conversas, né, nos bares, nos bolichos, né, nos bairros, pelo centro, pelo interior e também as redes sociais. A questão é o Uber. O Uber vem ou não vem? E se vem legalizado ou clandestino? Certo, Valdir. Enfim, muito interessante que eu possa falar com... Eu tenho falado com vários públicos aí, dependendo da emissora que eu vou, enfim, me comunicar com a comunidade, tem um público específico, né? Então nós temos nos comunicado com vários públicos aí sobre essa questão. E toda a comunidade era sabedora de que ontem tinha uma audiência pública na prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Vereadores, para debater sobre esse tema, o que a comunidade quer, relativo a essa questão, se é interessante para a comunidade. E ontem teve uma reunião e foi muito produtiva, muito positiva, onde estava o auditório cheio lá, a presença de várias autoridades, e
pessoas, profissionais do segmento do transporte lá estavam emitindo opiniões sobre essa questão, fazendo questionamentos, enfim. E nós ontem, na condição de ouvintes, ficamos lá, colhemos várias informações e a gente vai trabalhar. E percebemos que, trabalhar nesse sentido, e percebemos que houve uma manifestação muito forte no sentido de que seja regulamentado no município de Gramado esse transporte, esse tipo de serviço contratado através dos aplicativos da plataforma tecnológica. Enfim, tem algumas empresas aí que, vamos dizer assim, fazem o meio campo entre o usuário e o prestador de serviço. Prestador de serviço, né? Muito bem. Edmilson? Prazer estar aqui com vocês, com o França novamente aqui, bater uma conversa sobre esse tema, né, que é muito pertinente na nossa cidade, né? A questão do Uber, né, eu vejo ele como um mal necessário, né, apesar que eu também sou a favor do Uber, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa ter a regulamentarização desses sites, desses aplicativos, né? Todo mundo sabe que o táxi hoje, que é a classe que ela mais assim bateu o pé na questão da vinda, né, do Uber para Gramado, até porque o táxi ele tem uma regulamentação pela prefeitura, ele tem as suas regras impostas pelo município, ele tem a sua taxação de valores, né, de impostos que paga. E a gente sabe que o Uber ele pode com certeza vir a fazer um preço muito mais barato do que a classe de táxi. Por quê? Porque, primeiro, ela não recolhe impostos dentro do município. Segundo, a pessoa que trabalha, ela não precisa nem ter uma empresa hoje, ela só disponibiliza o carro para o Uber fazer esse trabalho. Então, Quevedo, qual é que seria hoje a parte principal, no caso da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, para buscar essa regulamentarização, né, desse serviço dentro de Gramado? Ou seja, através de uma lei municipal ou de um bloqueio total do serviço do Uber, se realmente a Secretaria de Trânsito da Prefeitura tem essa possibilidade de bloquear, mesmo que seja temporariamente, essa implantação do Uber dentro de Gramado. Bom, é sabido que o táxi é concedido, a autorização para a exploração do serviço do táxi é concedido pelo município. Sim. Tem regras para isso, tem leis para isso, legislação federal e legislação municipal, que estabelece regras para esse tipo de transporte. É um transporte público, realizado por profissionais identificados pelo município, que atendem às normas estabelecidas ali pela legislação local. E os quais, para poderem prestar serviços, são taxados, sim. Pagam taxas, pagam impostos. O que é o correto, né? É o correto, enfim, porque senão não teria como nós organizarmos, como a sociedade se organizar, a sociedade no geral se organizar. Algumas atividades elas têm que ser delegadas pelo município, e uma delas é o táxi, que tem regras. E a taxação, isso é necessário, não é de hoje, desde os primórdios aí da humanidade. Aí existe a taxação sobre determinado tipo de serviço, onde o poder público administra, a sociedade se organiza dessa forma. Com relação a esse tipo de transporte, que é um transporte privado, efetuado por associados ou parceiros das empresas. Eles são parceiros deles. Uhum. Então, essa empresa Uber aí, por exemplo, ela denomina os prestadores de serviço para ela como parceiros. Sim. Ocorre que, como ontem mesmo eu falei na audiência, essa empresa nem não bateu na porta, como se diz, ela pegou e entrou. Ela é metida, ela entra e vai embora. Entrou casa dentro, dizendo, e seguiu com os parceiros, o associado dela, começou a prestar o serviço, entendeu? Então, se nós formos fazer uma análise aí a nível mundial, as principais cidades aí, as principais capitais e as principais cidades do mundo todo, do mundo todo não, mas de vários países, e aqui no Brasil também não foi diferente,
chegou dessa mesma maneira e causou um alvoroço, um conflito entre as categorias de trabalhadoras aí. Porto Alegre foi violento o caso lá. Prestadores de serviço de transporte. Tivemos Rio de Janeiro, São Paulo, com ânimos bastante acirrados, conflitos, episódios deploráveis. Mortes também. Porto Alegre não foi diferente, que é mais próximo a nós aqui. Também deu conflito. O ano passado, enfim, houve um período ali de bastante conflito entre os profissionais do táxi e essas pessoas que estão prestando o serviço para essa empresa, né? Caxias do Sul também que é mais próximo a nós aqui, também está com esse problema aí, tentando regulamentar, tá desde o mês de outubro do ano passado. O Ministério Público, inclusive, entrou no circuito aí também para apresentar uma solução para essa problemática aí que se instalou. E Gramado chegou aí há cerca de 2 semanas atrás, 1 semana e meia, foi liberado o sinal para essa empresa, e aí alguns associados, parceiros dessa empresa, começaram a prestar um serviço em Gramado. Então, como decorrência disso aí, enfim, começaram as pessoas a se manifestar através das redes sociais, em conversa direta, através da imprensa escrita e falada também. E não poderia ser diferente, porque é um assunto que é de interesse da comunidade local aí. Enfim, a cidade de Gramado, que é uma cidade que tem a sua economia voltada ao turismo, e o setor do transporte ele é associado, ele caminha junto, como se diz, com essa questão do turismo. E é necessário que haja um transporte de qualidade na cidade. E para que se tenha um transporte de qualidade, o poder público tem que ter um controle sobre essa questão. Né? Exato. Então não há uma legislação, ainda não há uma legislação que regulamente essa atividade aqui em Gramado. E como várias cidades também não há. Porto Alegre tem uma legislação, ela é bem recente, vamos dizer assim. E Gramado, ontem a gente conseguiu perceber a manifestação das pessoas. Lá estiveram profissionais, motoristas no caso, né? Tiveram proprietários de empresa de agência de turismo, transportadora também, do turismo, e são pessoas que estão envolvidas em toda essa discussão referente a se autoriza ou não autoriza. Ficou bem claro que é necessário que se regulamente, porque essa empresa ela cadastra os parceiros ou associados dela através dos seus aplicativos e libera o sinal e as pessoas simplesmente começam a trabalhar. Então, para que o município consiga fiscalizar, possa fiscalizar, é necessário que haja uma regulamentação. É melhor, né? É melhor. Então, ficou claro ontem que a gente vai partir para esse caminho aí, para a apresentação do projeto de lei. Ele está formatado, enfim, alguns detalhes. Justamente essa questão da audiência pública foi para que a comunidade também estivesse inserida nessas decisões. Aí. Então, é interessante que eu frise que, através do presidente Luia, presidente da Câmara de Vereadores, um gesto muito nobre, muito inteligente do presidente Luia e os demais vereadores, abriram as portas da Casa Legislativa e da Câmara de Vereadores para receber a comunidade, receber o Executivo, convidou o Executivo para participar também desse debate, dessa discussão, e lá as ideias fluíram, como se diz, né? Isso é importante, né, Quevedo? A Câmara de Vereadores está, não só para várias frentes, né? O Luia, os vereadores, eles têm aberto para discussão com a própria comunidade. Eu acho que isso é importante, ouvir a comunidade sobre... E o Uber nada mais é que um tema polêmico, né? O transporte também é um outro tema muito polêmico dentro de Gramado. E parabéns aí à iniciativa da Câmara de Vereadores, dar a oportunidade para o secretário também poder ouvir as pessoas e ali elaborar cada vez um projeto melhor para a comunidade. Mas e ontem nós tivemos algum representante do Uber que identificado ali, participando? Teve um cidadão que identificou-se como parceiro. Motorista, parceiro. Parceiro do Uber, motorista, né, que realiza o trabalho, fez a manifestação dele, mas
vamos dizer assim, da empresa, um representante oficial. Nada. Porque tem um escritório em Caxias. Eles têm um escritório em Caxias do Sul, a Uber tem um escritório em Caxias. Mas eles são uma empresa, para entender, o Uber está vindo com força, mas existem outras empresas também, no trade turístico, né, nós já debatemos aqui também esse assunto, que simplesmente entram para dentro dos municípios e fazem, mas a Uber hoje, Caxias pode ser até um escritório, mas a representatividade dela está em São Paulo. São Paulo. O interessante numa discussão dessa é que tem a presença de um deles também, né? Até não vem. Poder ter o contraditório, né? Eles não vêm, porque que nem o Quevedo falou, eles entram, liberam o sinal e depois a bomba está aqui. Estoura aqui, entendeu? É assim que eles fazem em todas as cidades. É meio complicado, né? É bem complicado. E como é que está a questão dos taxistas? O que o pessoal tem abordado vocês, tem conversado com vocês, os taxistas? Como é que eles encaram essa questão da entrada do Uber? Bom, eu recebi ao longo desses 5 meses aí que a gente está na administração, eu recebi várias vezes daí para tratar assuntos relativos à classe, da interesse da classe taxista. Temos evoluído bastante nessa questão. E na semana passada, na segunda-feira, eu recebi profissionais do táxi, falaram sobre assuntos relativos a táxi extra, um táxi que, para que a comunidade tenha noção, o táxi extra é que cada pessoa que tem autorização para ter um táxi no município, nesses períodos de alta temporada, seja no inverno, seja no verão, ele tem direito a colocar mais um. Cada concessão dá isso direito é a mais um. regulamentado, mas está regulamentado, está em lei. Bueno, e aí evoluímos com essa questão também desse transporte aí contratado através desses aplicativos. Enfim, debatemos sobre essa questão. Parabenizo a classe até dos taxistas pela questão comportamental e obviamente que a gente vai ter que apresentar uma solução rápida, mas parabenizo ele pela questão comportamental. Eles procuraram, vamos dizer assim, esperar a manifestação do poder público sobre essa questão, não houve conflito, entendeu? Então isso é muito interessante. Claro. Uma vez que nós somos uma cidade turística, também não tem o porquê de, vamos dizer assim, criar um clima hostil para essa questão. Sabemos que, enfim, está interferindo na renda mensal de cada profissional, né? Então, são profissionais, são motoristas profissionais que vêm, vamos dizer assim, competir com esses profissionais do táxi. Mas, enfim, parabenizo aí pela questão comportamental deles. E a visão do pessoal dos táxis é que se vier e que se for permanecer, que seja regulamentado. Entendeu? Então, para que o município estabeleça regras para ele também, para esses profissionais que querem trabalhar também. Sim. Então, ficou estabelecido ontem que o município vai apresentar, o executivo vai apresentar um projeto de lei. Já estamos em conversando com o presidente Luia, com o jurídico da Câmara de Vereadores, enfim. E está no processo de evolução e caminhando juntos, vamos dizer assim, o executivo e o legislativo, para resolver essa questão. Eu acredito que quando esses dois poderes estão envolvidos e têm uma visão em conjunto, uma visão de avanço e enfim, em harmonia também, eu acredito que a possibilidade de sair uma lei que regulamente esse tipo de transporte, a possibilidade de ser uma lei boa, não sei bem maior. Se o seu secretário tem esse conhecimento, mas existe uma limitação de veículos de cadastro do Uber dentro do município, por esse aplicativo. Eu também não tenho essa informação, se pode ter quantos carros eles quiserem cadastrado, ou existe um limite, o senhor sabe disso, não? Bom, assim, com relação ao limite, como eu havia falado, como é uma legislação federal, com relação ao táxi, por exemplo, fazendo um paralelo ao táxi, como é uma legislação federal que regulamenta e que dá diretrizes para que o município conceda a autorização aí para qualquer pessoa que atendendo
os pré-requisitos, enfim, que entram no processo licitatório ou através de uma simples autorização, como foi ano passado, hoje através do processo licitatório. Sim. Ocorre que existe uma linha assim de que seja... aqui no município de Gramado, por exemplo, para o táxi, tem uma legislação municipal que diz que tem que ser um táxi para cada 900 e pouco mil habitantes. Ou seja, nós temos em torno de 35 mil habitantes. 35 táxis. Já com relação a esse transporte privado, como não é uma legislação que estabeleça, vamos dizer assim, um norte para essa questão, e também é um transporte privado, ele não é concedido pelo município. Não há uma lei que diga que para tantos habitantes possa ter somente um carro, para que possa ter um carro para cada tantos habitantes. Não tem, esse limitador ele não existe. Eu acredito assim, Quevedo e Edmilson, que a Uber encara essa situação como uma questão de demanda, né? O próprio trabalhador vai saber, né? Opa, já não tem mais mercado para mim, eu vou sair, vou parar de trabalhar. É o mercado que vai regulamentar a questão da Uber, né? Exatamente, Valdir, é o que a gente tem em mente que será isso. Se tiver a oferta de trabalho, naturalmente vai ter um profissional ali interessado em prestar aquele tipo de serviço. Exato. Senão ele não vai sobreviver no mercado, aí, como se diz. Mas, Quevedo e Edmilson, uma questão assim, todos nós sabemos que o Uber é o aplicativo mais conhecido do mundo. Mas nós temos outros aplicativos também que trabalham com o mesmo serviço de transporte. Tem né? Vários. Aí o município pensa em regulamentar uma lei direcionada ao Uber ou uma lei que possibilite, regulamentar uma lei que possibilite amanhã depois a entrada de outras empresas com o mesmo serviço também. Então, veja bem, eu tenho citado Uber, mas não sei se tu percebes, Valdir, que quando eu falo as empresas que oferecem, intermediam esse tipo de serviço através São os aplicativos, na verdade. Através dos aplicativos, eu cito que aí eu não restringe somente a uma empresa. Perfeito. São várias empresas. Tem o Capify, tem a Uber, tem o Vaigol também. Enfim. O Vaigol, que é uma outra empresa também que faz. Então, a empresa que liberar o sinal para determinada região aí, e se tiver os parceiros ou associados dela, ela vai intermediar, que nada mais esses aplicativos nada mais fazem do que intermediar a contratação do serviço através desses aplicativos. E ganhar uma comissão. Entre o prestador de serviço, ou seja, o motorista, e o usuário. Uma porcentagem X, essas transações são feitas através de cartão de crédito, né? Então tem uma porcentagem para a empresa que intermediou essa negociação, essa prestação do serviço. Enfim, essa é a forma de negócio. E o município, vamos dizer assim, em várias cidades aí não foi convidado, como se diz assim, para participar. Mas obviamente que aí tem quem entende do direito tributário, aí de repente poderá ter um maior esclarecimento de quanto poderá ser revertido para municípios nessas transações aí. Mas ocorre que isso ficou bem claro, que se esses prestadores de serviço vierem a ser autorizados pelo município de Gramado e se encaminhou nesse sentido, que haja uma regulamentação para isso, porque o município estabeleça regras, estabeleça critérios para que ele possa prestar serviço. Vamos dizer assim, a qualidade do carro, quem é o motorista, que atenda alguns requisitos ali que serão estabelecidos nesse projeto de lei. Ontem à noite nós ouvimos várias manifestações de integrantes da comunidade, seja usuário, seja profissional do transporte, seja de empresários do setor do transporte. E a gente ouviu a manifestação das pessoas sobre essa questão e naturalmente a gente vai fazer a formatação final junto com o jurídico da prefeitura e enviar do jurídico do município, do executivo, e enviar para a Câmara de Vereadores para a apreciação lá do jurídico e dos vereadores lá para, enfim, aprova ou não aprova. Mas ficou bem claro ontem que há uma manifestação nesse sentido, positiva, de que há necessidade de uma regulamentação.
e a gente vai seguir nessa linha. Nessa linha, né? Agora o que se percebe que vê do Edmilson ouvintes a Gramado, eu que tenho visto aí a Brasil afora, né? De que o Uber, né, através de seus proprietários, né, que ninguém os conhece, né, eles não gostam muito da regulamentação. Eles preferem sempre a clandestinidade. Eles são resistentes à regulamentação em qualquer cidade que eles vão. Eles preferem sempre estar assim de forma clandestina. Então, essa questão de regulamentar os aplicativos, o SECO município vai encontrar uma resistência por parte deles. Eles até chegar... Quer dizer, o município vai regulamentar, né? Vai regulamentar uma lei que engloba todos os aplicativos. Não interessa se eles querem ou não, né? Se vai regulamentar e para trabalhar aqui dentro vai ter que cumprir aqueles requisitos ali e acabou, né? Dessa forma. O detalhe é o seguinte. Cabe ao município legislar sobre assuntos de seu interesse. Exato. Lá está previsto na Constituição Federal. E com relação ao transporte, da mesma forma, ou seja, com relação ao transporte e outros vários segmentos aí da administração pública, o município deve legislar. Sim. E é nesse caminho que nós vamos seguir. Então, para quem quiser trabalhar em Gramado, tem que estar de acordo com as normas estabelecidas pelo município. Que tem que ser assim. Então, eu acredito, as sociedades elas se organizaram, a sociedade se organizou, as comunidades no mundo todo, ela se organizou a partir do momento que as pessoas conseguiram, estou sendo redundante também para falar, mas conseguiram se organizar. E para que uma sociedade se organize, ela tem que existir regras. Regras, exatamente. Regras de convivência. Então, é impensável fazer qualquer tipo de atividade sem que haja um regulamento. Exato, senão cada um faz o que quer. Isso. Exato. Então, só para eu concluir o raciocínio, desculpa de mim. Então, a sociedade elege seus representantes, elege o chefe do Poder Executivo, o vice-prefeito, elege seus vereadores, para que essas pessoas que são eleitas pelo povo, que elas os representem e tomem a melhor decisão para aquela comunidade, para aquela determinada localidade, as pessoas que os representam. Então, é dessa forma que eu entendo, Valdir, que a sociedade ela tem que se organizar, e para que ela consiga se organizar tem que ter regras. Né? Sim. Mas Porto Alegre criou já... Desculpa. Não. Eu vou atalhar aqui o Edmilson Ligeirinho, né? Depois o Edmilson segue com o raciocínio dele. Porto Alegre criou já, antes de entrar o Uber em Porto Alegre, você deve lembrar, um aplicativo que pertence aos próprios taxistas, o tal de 99 Táxi. Sim. Pertence também à categoria dos taxistas, né? Esse aplicativo surgiu em Curitiba, na verdade, né? Depois, em conjunto, as duas capitais trabalharam, que era Curitiba e Porto Alegre. E eu vejo que ele é bem aceito em Porto Alegre entre os taxistas. 99 táxis. Regulamentado. Regulamentado, sim. Isso é regulamentado. Regulamentado, tudo certinho. E eu acho que tem que ser assim aqui também. Tem que ter regra, né? E o que veio como foi militar, né? Ele sabe que a disciplina acima de tudo, né? É verdade. tem que bater continência, né, Quevedo? Valdir, nós estamos... mas, enfim, em todas as esferas aí da sociedade, em todos os segmentos, enfim, existem regras, né? Umas um pouco mais rígidas. Nós temos que ter regra em casa, com a família, como a gente não vai ter regra na sociedade. Exatamente. Mas então, assim, como tu falasse aí, Valdir, com relação aos aplicativos, Porto Alegre, os profissionais de táxi têm um aplicativo, tem, enfim, várias cidades no país, tem várias capitais aí, várias cidades do país têm um aplicativo. Eu penso que a sociedade está evoluindo, através de uma inovação tecnológica muito grande, as formas de contratação de serviço elas estão mudando, e elas mudaram para acelerar, vamos dizer assim, tornar mais rápida e também mais segura os negócios aí nessa questão, os negócios. Então, em vários segmentos da sociedade, houve uma mudança bastante radical e as empresas estão se adaptando às inovações. E com relação aos profissionais do táxi, eles também tem cidades que eles já estão trabalhando, como tu bem falaste, e naturalmente que
que uma empresa, um prestador de serviço consiga sobreviver no mercado, ele vai ter que se atualizar e se adequar às inovações, né? Então, vai ter que acompanhar a evolução. Essa é a grande verdade. Então, isso não é algo que eu estou criando e dizendo. É o caminho das coisas. O mercado está aberto para quem for mais criativo, vamos dizer assim, permanece no Exatamente. mercado. Se o França me permitir, nós tivemos tempo ainda. Fique à vontade, fique à vontade. Eu queria mudar um pouco a nossa conversa. A gente está no Uber, né? Uhum. O ano passado, Quevedo, e até foi quando souberam que tu vinhas aqui no programa, eu trabalho com turismo já tem bastante tempo e a gente sempre sofreu dentro de Gramado, mudando um pouco do Uber, né? Uhum. Que nós temos dentro de Gramado, e até na edição passada, e eu levantei muitas bandeiras até no primeiro mandato do Nestor. Nós temos em Gramado hoje, a gente é uma cidade que nós temos um grande fluxo de turistas e nós temos também o transporte executivo. O ano passado, nos 48 do segundo tempo, o projeto de lei que regulamentava então o transporte executivo dentro de Gramado, ele foi retirado da Câmara, né, por Rafael Ramsoni, que na época pediu a retirada desse projeto para discutir, até porque teve uma audiência pública na época, e foi tirado esse projeto. Sabemos que hoje, dentro de Gramado, existem muitas pessoas que trabalham também no trade turístico, né, no setor de turismo, fazendo um transporte que, teoricamente, também não são legalizados. Né? A gente tem um pano para manga muito grande, que é transporte de van, transporte de zafiras, transporte de carros sedãs, que fazem esse trabalho. Queria saber do secretário como é que está o pé dessa regulamentalização também, né, da questão deste projeto, que regulamenta o transporte executivo. Se também nessa linhagem já está com a entrada do Uber, se essa regulamentação também neste projeto vai estar também esse transporte. Porque a gente sabe que vem pessoas de Porto Alegre para cá para fazer um trabalho, né? Chegam aqui no Natal Luz, trazem 3, 4 safiras, vêm para cá, faz trabalho, tem vans de Porto Alegre que vêm para cá e ficam em Gramado pegando passageiro, transportando para o Natal Luz. Como que está, Quevedo, esse projeto da regulamentação também do transporte executivo dentro de Gramado, se nós vamos, enfim, ter, né, essa regulamentação também dentro de Gramado? Bom, Edmilson, assim, o projeto foi retirado no final do ano. Se não me falha a memória, foi o dia 23 de dezembro. Uma sessão extraordinária que teve ali na Câmara de Vereadores. Nos comprometemos com eu e o então vereador Evandro. Eu estava na audiência. Nosso atual vice-prefeito. Um bom dia a ele, um bom dia ao prefeito, um bom dia ao Evandro. E sou muito grato pelo convite que o prefeito me fez, então é interessante que eu frise isso, apesar de nós já estarmos avançados aí na fala, mas sim, nunca é tarde para saudá-los. Enfim, agradeço muito ao senhor prefeito pela incumbência que me deu aí de eu conduzir essa pasta, e também ao vice-prefeito Evandro, que nós temos conversado bastante, trabalhado bastante, e a linha de raciocínio, a linha de entendimento é a mesma sintonia. Enfim, nós nos comprometemos, e como tu bem falaste, Zafira, qual é o modelo de carro que você está assim? É Zafira, as vans, né? Tem as vans de 8 lugares, né? Tem esses carros sedãs, né, que são mais utilizados, né? Mas então o que acontece? No projeto de lei que foi enviado à Câmara de Vereadores no ano passado, que estava sendo trabalhado, ela contemplava: serviço de transporte executivo será realizado por veículo de no máximo 7 lugares. Unidade máxima de 5 anos. Então, 4 portas, capacidade acima de 100 cavalos de potência. No artigo 3º do projeto de lei ali, serviço de transporte executivo, que ele poderia ser contratado através de aplicativos, também poderia. Estava contemplado no projeto. Então, houveram alguns ajustes, porque mudou alguma questão ali na redação de alguns artigos da lei, porque nós estamos tratando de um transporte privado.
para adiantar esse projeto de lei, e aí eu respondo a tua pergunta, com relação ao número de ocupantes do veículo, ele não alterou em nada, entendeu? Então, esses veículos que fazem transporte tem a capacidade de até 7 pessoas, incluindo o motorista, ele vai estar contemplado nesse projeto de lei. Então, com relação ao número de pessoas no interior do veículo, não altera nada. E a questão do transporte executivo, aí eu vou me reportar a essa empresa, a Uber, aí, que tem disponível nesse tipo de serviço. Então, ela tem várias classes, várias categorias de carro. Então, o transporte executivo nada mais é do que uma categoria também de um determinado padrão de serviço. Então, a ideia é regulamentar esses carros que fazem transporte até 7 lugares. Entendeu? Então, essa questão a gente vai evoluir. Essa questão, agora com relação aos veículos de 8, 9 lugares, aí, ele entra em uma outra esfera, entendeu? Que é o DARV. Entendeu? Ele entra em uma outra esfera. Então, essa questão aí nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir nessa esfera aí de veículos a partir de 8, 9 lugares. Ontem até esteve lá na secretaria o pessoal lá ligado a... Ontem, agora não recordo que os dias têm passado tão rápido, né? Assim. Enfim, teve o pessoal ligado à associação aí do turismo. Das vans, né? É o Isaías, né? É o Isaías, Isso. Um bom dia a ele e aos os demais que lá estiveram. E a gente teve uma conversa bem breve. E a gente vai evoluir nessas tratativas. Inclusive tem uma reunião marcada para o dia 23 agora de junho, junto com o senhor prefeito. Enfim, eu não sei o que o Isaías vai levar, vai estar em pauta lá o debate, a conversa, eu ainda não sei, mas naturalmente eu vou me inteirar, né? Sei que eu fui avisado ontem que teria sido agendado uma reunião para o dia 23 e a gente vai evoluir nessas questões. Mas ocorre que, para eu ser claro, o mesmo número de ocupantes do veículo que contemplava o projeto de lei anterior, ele está contemplado neste projeto também. Tá? E aquela taxa de pagamento também, que na época tinha no projeto, que se eu não me engano eram R$ 3.600 por carro, isso vai ser mantido também no projeto? Como é que vocês estão evoluindo nesse assunto? Esses ajustes finais, como eu havia falado ontem, nós teve essa audiência pública, e terá provavelmente poderá ter mais alguma, né? Outras, para debater essa questão. Esses ajustes finais aí com relação à formatação final, assim, até nós enviarmos para a Câmara de Vereadores, a gente vai trabalhar essa questão, de que forma que poderão ser impostas essas taxas, e em questão de valores, entendeu? Porque são, vamos dizer assim, fazer um paralelo ao táxi. O táxi é um transporte público concedido pelo município. Essa questão que a gente estava debatendo ontem é a questão do transporte remunerado privado. Então são dois tipos de transporte. Entendeu? Diferentes. Sim. São diferentes. Então essa questão de que tipo de taxação e até mesmo o valor, a gente vai trabalhar e juntamente com o Legislativo vamos chegar a um entendimento, um denominador comum com relação aos valores da taxa. E a questão, querido, também, a gente sabe que no Brasil hoje nós somos, acho que o país que mais existem leis, né, no mundo, né? Então não adianta nós termos uma lei, né? Então muitas leis existem, né? Uma lei que eu acho um absurdo que tem é fila de banco, né? Lá tem 20 minutos que você pode ficar na fila do banco, ninguém fiscaliza aquilo. Pergunta ao nosso secretário França, querido, como será a ideia inicial da fiscalização deste transporte? Como se dará essa fiscalização? E também como que se dará também a questão, sabemos que Canela e Gramado hoje elas vivem, basicamente podemos afirmar, no mundo do turismo, né, que são cidade irmãs, basicamente são uma cidade só, digamos assim, né, separada por uma avenida. Como que se dará essa fiscalização também? Porque a gente sabe que hoje tem muitas agências de Canela que trabalham em Gramado e que Gramado opera em Canela. Né? Como que se dará essa fiscalização também depois que a lei estiver aprovada?
foi tudo certo, a Câmara de Vereadores aprovou essa lei, como é que a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana vai fiscalizar e combater a ação de pessoas, não gosto muito de usar essa palavra, né, do clandestino, né, que vai operar dentro de Gramado? Como é que vocês têm essa visão para continuar coibindo esse transporte? Eu sei que do Uber não vai ter como vocês fazerem isso, mas eu digo naquelas afeiras, aquele pessoal que vem de outras cidades, no Natal Luz, nas grandes feiras também, que se instalam lá no Expo Gramado, que ficam no centro da cidade pegando ou pagando aquela comissão, recepcionista me liga que eu te dou R$10 de comissão por transporte, coisa assim. Como é que será essa coibição também? Bom, veja bem, Edmilson, existe uma questão que se chama espaço territorial, né? Gramado, Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana de Gramado, ela estabelece regras dentro dos seus limites, do limite territorial de Gramado. Com relação à Canela, eu me abstenho de falar porque é um município diferente, então é um município, ou seja, é um outro município. Então eu me abstenho a falar com relação à Canela. Mas, com relação a Gramado, eu te digo que o passo inicial, o marco é que exista uma lei municipal para essa questão. E a partir daí, a partir do momento em havendo uma regulamentação, e nessa regulamentação esteja previsto penalidades, punições para quem está ilegal, ela se torna, é possível do município fiscalizar e aplicar a penalidade prevista, entendeu? Com relação à fiscalização, nós temos os nossos agentes de trânsito que fazem a parte de uma atividade ostensiva e para ajudar na fluidez do trânsito. Naturalmente, a gente já tem uma formatação, uma forma de trabalhar, de como trabalhar nessas questões, e em aprovada essa legislação, nós teremos estou sendo repetitivo, mas é necessário que eu frise. Nós teremos normas estabelecidas, e quem estiver dentro daquelas normas vai poder trabalhar tranquilamente. Sim. E quem estiver fora, infelizmente, vai sofrer as penalidades previstas nela. Fiscalização haverá, pode ter certeza disso. E que eu acho assim, querido, eu já fui, eu não tenho vergonha de dizer isso, já trabalhei muitos anos dentro de Gramado, fazendo transporte executivo também, de uma forma ilegal. Não tenho por que esconder isso, trabalhei de uma forma ilegal. Depois, em 2007 e 2008, eu me legalizei, né, tenho minha empresa de turismo e trabalho dentro das normas que o município faz e opera para a gente poder trabalhar. Mas eu espero assim, Quevedo, que nessa lei, porque a gente sabe que a recorrência, que o pessoal faz assim, nós temos, por exemplo, hoje, dentro da lei da panfletagem, só fazendo um paralelo, que a lei da panfletagem, você chega lá, a multa é irrisória, e o cara continua. A gente sabe um caso de um estabelecimento que tem mais de 30 multas e que o cara diz assim, não, eu prefiro pagar a multa do que me legalizar. É mais barato eu pagar a multa do que eu me legalizar. Então eu espero, Quevedo, assim, isso é um pedido pessoal meu que eu faço à Secretaria de Trânsito e também de algumas outras pessoas do turismo, que essas multas não sejam multas leves, que essas multas sejam multas brandas, porque eu já vi dentro do nosso próprio setor de turismo, de transporte executivo, que dizem assim, ó, isso também eu passo essa informação para ti, Quevedo, com autoridade e conhecimento das pessoas, que diz o seguinte, isso aí não vai dar em nada, eu vou continuar trabalhando na ilegalidade. Então as pessoas, o brasileiro, têm essa mentalidade de não querer aceitar a lei. Né? Então eu digo assim, Quevedo, que essa lei, que ela seja branda, que ela vinha realmente para o cara que tomar uma multa, que o bolso dele doa, porque simplesmente é assim que o brasileiro sobrevive, aguenta, porque a multa pesada é que faz a pessoa tomar, não vou mais fazer isso aqui, vou lá me legalizar bonitinho, porque senão eu vou tomar uma multa grande, entendeu? Desculpa estar falando isso, mas eu vejo isso porque eu conheço esse setor de transporte, porque eu também estou no meio dele e sei como algumas pessoas ali pensam e trabalham. Então se a multa for de 100 pila, o cara vai chegar e vai dizer, vou levar uma multa de 100 pila, eu vou continuar trabalhando. Perfeito, Edmilson, obrigado pela tua contribuição, vamos dizer assim, porque, como tu bem disseste, tu trabalhaste um tempo aí na ilegalidade, trabalhei sim, não tenho vergonha de dizer, não. Mas, enfim, ao assumirmos a pasta, a primeira determinação do senhor prefeito João Alfredo Bertolucci, FEDOC,
foi que nós fizéssemos um diagnóstico do que cada secretaria tinha, enfim, quais eram as demandas, os problemas, enfim, que tipo de dificuldade nós... não deveriam ser poucos, né? Enfim, então, são 5 meses de administração, a gente se organizou, ajeitou a casa, como se diz. Nós temos os nossos agentes ali que a gente conseguiu evoluir na questão interna, muito bom, o pessoal tem trabalhado... Hoje são quantos, querido? São 12 agentes. 12 agentes. O pessoal tem trabalhado aí com muita dedicação, produzido bastante, tem resolvido problemas. São poucos para a demanda aí do município de Gramado. Mas essa questão é uma questão que a gente vai evoluir. Temos a nossa equipe do pessoal da pintura. Quem trabalha no administrativo também tem trabalhado muito. Primeiro nós fizemos um diagnóstico. Não estou fazendo um enredo todo, mas eu preciso informar. Primeiro fizemos um diagnóstico do que a cidade consiste a questão da secretaria. E uma das constatações foi a questão da legalização, que estabelece que seja feita uma lei que regulamente certas atividades. E uma delas é a questão do transporte. Nós só não tínhamos apresentado, porque, como disse anteriormente, está tramitando em Brasília ainda, na lei federal, projeto de lei federal lá que engloba essa questão toda desse debate que a gente está falando. Não foi votado ainda, né? Não, passou para a Câmara Federal, está no Senado. Enfim, para que eu responda a ti, estabelecendo leis, estabelecendo regras através de lei, a possibilidade do município fiscalizar. Com relação à multa, ao peso da multa, nós não podemos partir para o radicalismo também, entendeu? Nessa questão aí, mas é interessante que ela seja possível de ser uma penalidade realmente efetiva. A penalidade toda ela deve ser pedagógica, como se diz, sim, mas que ela seja efetiva. Então, com relação a valores também está estabelecido, então, entendeu? E que realmente ela seja eficaz para a finalidade dela. Obviamente que vai passar pela apreciação do Legislativo Municipal, e se entender que é interessante o valor estipulado, estabelecido. Eu não vou adiantar porque a gente está na finalidade com relação a valores. Mas vai ser contemplado, se terá uma penalidade que faça com que o cidadão ali que está fazendo aquele transporte de forma... pense 2 vezes em continuar... Não regulamentada, ele seja punido, sofra a penalidade e ele repense, eu quero continuar nesse mercado de trabalho, assim como o João está pagando as taxas que são impostas pelo município, eu também vou ter que trabalhar, porque a regra é para todos. É a forma da gente organizar as coisas, como se diz. Né? Então, nós temos essa questão do transporte contratado através do aplicativo, e nós estamos fazendo uma lei que ela abarca várias situações. Esse projeto aqui, então, ele engloba tudo, né? Ele vai englobar os aplicativos, o transporte executivo, ali o turismo, engloba tudo dentro desse projeto aqui, é isso? Não. Veja bem, nós estamos estabelecendo regras, primeiro, para essa questão, para regulamentar. Do aplicativo. Do aplicativo. Aí tem a questão de que abrange veículo até 7 lugares, para que tu tenha noção. Mas a questão, como eu te falei anteriormente, a questão do executivo é uma categoria. Porque tem... E vai ser feito outro estudo para poder fazer não é essa a questão. O que eu me refiro assim? A questão que nós estamos regulamentando e vamos regulamentar, vamos apresentar esse projeto de lei, é os veículos até 7 lugares. Então, o que tiver dentro do veículo até 7 lugares, vai estar contemplado ali. Então, e com relação aos valores da multa, ser repetitivo, ela tem que ser alguma coisa que realmente ela seja... que ela penalize, sem radicalismo. Não vamos partir para o radicalismo. Nós participamos de uma administração que ela ouve a comunidade, ela conversa com as pessoas, com os vários segmentos. Eu, na questão do trânsito, tenho conversado, debatido, e muitas providências já foram tomadas, e muitas serão tomadas
estão sendo tomadas e serão tomadas gradativamente. O volume de trabalho é bastante grande. Nós temos uma equipe boa, mas o volume de trabalho é bastante grande. E a gente está evoluindo. Até porque Gramado tem um problema gravíssimo de mobilidade urbana, né? Quando a gente tem um grande fluxo, né, de carros, né? Hoje a gente sabe que Gramado, né, quer ver, além do nosso morador que usa o carro para se locomover dentro da cidade, a gente sabe que hoje a grande churrada de carros de aluguel, né, que vem nos grandes eventos, né? A gente pega o Natal Luz, por exemplo, eu sei de uma informação aí que já para o Natal Luz deste ano, né, uma das empresas, isso é uma informação de uma empresa, uma grande, que é a Movida, que ela está com mais de 400 carros semanais rodando em Gramado para o Natal Luz. Sabe o que é isso? 400 carros semanais rodando dentro de Gramado. O secretário pode me ajudar nesse ponto, mas para mim, nossa opção é muito veículo circulando. Ou seja, então são 400 veículos a mais, né? Se a gente pegar o centro de Gramado, eu não sei a quantidade de vagas, né, que Gramado comporta, mas são muito caros. Então essa tranqueira automática acontece dentro do Natal Luz. A gente sabe que as nossas vias, as nossas ruas em Gramado, elas são escassas. Então 400 veículos, né, circulando por 90 dias dentro de Gramado é um quesito a mais. Outra questão, Edmilson, só para encerrar aqui nas entrevistas, são 9 horas. Eu vejo que essas empresas de aluguel de automóveis, com certeza pagam, né, tem seus escritórios aqui, pagam o imposto do município, né? Mas eu percebo que, tirando aquela seção de Gramado mesmo, a maioria delas tem seus veículos emplacados em Belo Horizonte e Curitiba. Não existe uma forma de fazer com que essas empresas que exploram Gramado, que tem escritório aqui dentro, que passem a emplacar seus veículos aqui em Gramado? Valdir, assim, como eu falei no início, e agora um pouquinho eu falei de novo, para nós fazermos um diagnóstico do que nós encontramos em cada pasta, na questão da pasta do trânsito. E o volume de trabalho é bastante grande, a demanda é grande, né? E assim, a gente gradativamente está evoluindo, tratando de tema por tema, no caso, né? De situação por situação. E nós estamos evoluindo com relação a essa questão aí. E foi muito interessante essa tua colocação, porque nós já tínhamos pensado sobre essas questões, mas tudo tem um tempo para que a gente consiga tratar de todos esses assuntos. Como eu te falei, a demanda é grande, e a gente tem trabalhado nesse sentido. E é interessante essa tua colocação, porque afinal de contas eles usam as ruas de Gramado. Exatamente. Eles estacionam nas ruas de Gramado, permanecem nas ruas de Gramado, e o veículo de fora seria interessantíssimo que deixasse, vamos dizer assim, sua contribuição aqui. As empresas deixassem a sua contribuição aqui. Porque, naturalmente, todo o recurso que for arrecadado será revertido para o município. Né? Exato. Então, interessante essa tua colocação. E dessa forma que a gente está trabalhando, né? Tá bom, França? Muito bem. 9 horas, 10 minutos, satisfeito da minha parte, Edmilson. Só uma questão bem rapidinho para o Quevedo, que é uma pertinente à comunidade também, e eu como motorista de Gramado, Quevedo, eu sei que tu não vai, eu acho, gostar muito da pergunta, mas eu vou fazer porque é uma questão da comunidade. Nos grandes movimentos da cidade, a gente vê que o turista ou a própria comunidade tem uma certa raiva das rotatórias de Gramado, principalmente a do centro ali. Eu vejo que a fiscalização, no caso a guarda ali, ela não ajuda a fazer um fluxo maior. Eu não sei se essa parte das rótulas, né, cabe à Secretaria de Trânsito. Digo assim, às vezes o trânsito ele vê na rótula e o carro para no meio, trava, aí o cara vem daqui, não vai, aí trava aquelas rotatórias. Vocês têm algum trabalho, algum projeto para poder ajudar nesses grandes movimentos, esse fluxo das rótulas? Porque eu mesmo, às vezes, assim, me dá raiva, já falei com o Lucas aqui, dá raiva que você chega na rótula, o turista entrou ali, acho que se tivesse um guarda, alguma coisa que ajudasse esse fluxo, não sei se cabe isso à
a brigada ou cabe a Secretaria de Trânsito, não sei como é que... Se já chegou isso a tua pessoa. Não, Edmilson, com certeza. Então, para que tenhas conhecimento, no feriado da Páscoa, quando houve um desfile, tranqueira toda ali, depois eu preciso responder aquela questão dos 400 carros ali, se tem um tempinho. Sim, fique à vontade. Mas eu vou responder essa pergunta direta aqui. Essa questão toda é assim, para que tu tenhas uma efetividade da atuação, nós temos 12 agentes de trânsito. Nós temos que cobrir das 7 horas da manhã até 23 horas, 22, 23 horas, nesse horário. E a gente tem conseguido cobrir assim, a necessidade do agente de trânsito estar na rua organizando o trânsito. Então, naturalmente que eles são distribuídos em escala de serviço de 6 horas. São concursados e tem que cumprir um número X. E tem a lei ali também, né? Então tem a carga horária ali. E eu não tenho como ter os 12 agentes ao mesmo tempo. Entendeu? Mas veja bem essa resposta que eu vou te dar. Para que seja efetiva a atuação de um agente de trânsito nessa questão, por exemplo, só nessas 3 rotatórias centrais. Avenida das Hortênsias com Garibaldi, Avenida Borges de Medeiros com a Avenida das Hortênsias e Hortênsias com São Pedro. Para que seja efetiva a atuação do agente e que realmente ele resolva aquele problema ali, nós teríamos que ter em cada rotatória ali, no mínimo 2 agentes. De cada. E para que seja, e para que funcione realmente a ação dele, essa ação ela tem que ser feita em cadeia. Logo, se nós tivermos 3 rotatórias, nós teríamos que ter 6 agentes de trânsito. Mas nós não temos só 3 rotatórias, nós temos logo lá adiante, lá na Garibaldi com a Japantri. E na Senador também? Isso. Então, assim, para que seja efetivo, não sei se tu está conseguindo acompanhar o raciocínio, para que seja efetivo, ela tem que funcionar em cadeia. Logo, nós teríamos que ter um número bem expressivo de agentes que, através do controle, até mesmo pelo rádio, fulano, o trânsito vai passar a fluir nesse sentido, por tal rua. Aí todos, ao mesmo tempo, teriam que fazer essa chamada. Porque pontual... É o efeito no trânsito que a gente chama de efeito dominó, né? Exato. Porque fazer uma ação pontual ali, por exemplo, na rotatória da Borges com Hortênsias, ele só vai conseguir resolver aquele probleminha ali. E as outras rotas, exato, teoricamente, vão trancar. Exato. Então, assim, para que tu tenhas noção, o município de Gramado tem o município de Gramado, não, todas as cidades do Brasil, tem um prazo para apresentar um projeto do plano de mobilidade urbana para o governo federal, enfim, com a finalidade de obter recursos do governo federal para que façam alguma obra viária, para tratar apoio financeiro do governo federal para as questões de mobilidade urbana. Esse estudo, esse plano de mobilidade urbana vai ser feito. Na semana passada eu estive com a secretária Simone Bender e o secretário Simone Bender da Governança e o secretário Jefferson Zatti do Planejamento, tratando algumas questões sobre o plano de mobilidade urbana, questão da contratação de empresa para que faça esse plano de mobilidade urbana. E esse plano de mobilidade urbana ele vai nos dar norte, e ele é realizado por profissionais, engenheiros, arquitetos, profissionais gabaritados para essa questão. E ele vai nos dar um norte. Será que Gramado, a rotatória é o mais eficaz? Ou semáforos? Ou o semáforo. Então, aonde que o município poderá criar uma via, aonde poderá criar uma via uma via alternativa. Enfim. Então, todas essas questões estarão contempladas nesse plano de mobilidade urbana, que será precedido de um plano estratégico sobre questões de para onde Gramado vai crescer, para onde quer crescer. Então, esse plano, e nós temos um prazo para apresentar esse plano de mobilidade urbana pronto. E essas questões todas serão levadas, serão contempladas, vamos dizer assim, nesses estudos, entendeu? Aí nós temos um norte, assim, não no empirismo, mas de forma técnica, que estabeleçam
algumas medidas que devem ser tomadas. Não é uma coisa simples tirar uma rotatória de um determinado cruzamento e pôr lá em um outro local. Não, dentro de um estudo técnico feito por profissionais. E aí sim a gente começa vamos dizer assim, a caminhar num rumo certo com relação à questão da mobilidade urbana, que ela envolve vários profissionais para que seja elaborado esse plano. Então é uma questão bem complexa. E como nós temos essa questão também desse incremento, como tu mesmo falaste aí, um incremento de 400 veículos, carros aí no Natal Luz. Uma empresa só, né? De uma empresa só. Para que tu tenhas noção, questão do estacionamento, para que tu tenhas noção, isso é quase... chega a ser 1/3, vamos dizer assim, das vagas disponíveis no estacionamento rotativo na área de Gramado. Só porque tu tenhas noção. É quase a metade, vamos dizer assim, das vagas do estacionamento. Impossível estacionar um terço. Então, essa é a questão. Essas situações de estudos de um estacionamento, de um terminal turístico, um local para estacionamento dos veículos que os turistas vêm até a cidade, ela também vai estar contemplado nesse plano de mobilidade urbana, porque é uma questão estratégica do município para que o município consiga, as pessoas consigam transitar de carro no município de Gramado. Então, essa é para esclarecer esse teu questionamento aí, entendeu, Edmilson? Perfeito. Não, mas é oportuno e é interessante que as perguntas venham, os questionamentos venham, porque a partir do momento que os questionamentos vierem, nós contribuem para que a gente apresente alternativas, propostas para a solução desses problemas, né? Porque é dessa forma, a comunidade, eu transito nas ruas de Gramado, seja de carro ou a pé, e as pessoas tem muita gente que transita e que observa e tem contribuído muito para algumas medidas que estão sendo tomadas. Isso é bom, né, Quevedo? A gente tem que saber ouvir, né, as pessoas e buscar então, nós não somos dono da verdade, nós somos vamos dizer assim, um intermediador aí entre a demanda, a necessidade, as solicitações das pessoas e apresentar as soluções aí depois apresentar propostas para soluções e depois a execução propriamente dita de alguma medida que deve ser feita. Então a secretaria está aberta as portas estão abertas para ouvir a comunidade e nós recebemos bastante sugestões, muitas que foram nos repassadas, sugestões foram repassadas, não foram executadas devido a um volume bastante grande de pequenos ajustes que tem que ser feito, entendeu? Então depende da aquisição de material, essa questão toda, mas a gente está num caminho bom aí para evoluir para essa questão. E logo teremos essa questão do Natal Luz aí, em breve, daqui a 4, 5 meses já está aí, está chegando, então a gente está trabalhando para se organizar, para apresentar algumas estratégias aí para melhorar, não resolver, mas melhorar, a ideia é tornar um pouco melhor a questão. Melhor que nos outros anos, né? Exato. Valdir, muito obrigado pelo espaço aí que foi concedido. Estamos sempre de portas abertas, né? Obrigado, Valdir. Obrigado ao Edmilson também pela contribuição aí e ter esse espaço aberto aqui para falar com a comunidade aí, com outro público aí também, porque é interessante que a gente fale com todos os públicos. Né? Exatamente isso. Então eu sou muito grato aí, um bom dia à comunidade gramadense e aos ouvintes da rádio Gramado News, e estamos aí trabalhando aí para apresentar soluções aí para a questão da problemática do trânsito de Gramado. Muito bem, agradecemos imensamente a presença do secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, senhor Luiz Evandro Sá Quevedo, e volte sempre aos microfones da Gramado FM, não só no meu programa, mas nos demais programas da emissora também, sempre está de portas abertas. Tá certo, senhor Luiz? Obrigado, Valdir, e um bom dia a todos. Muito bem, 9 horas mais 13 minutos, 9 mais 13, nós vamos ao intervalo ao som de Tiago mais o Tobias.
Querida, por que brigar se a gente ainda se ama? Se ameaço de partir, você de volta me chama. Durante o dia nossa vida é um tormento de dor. Em compensação a noite é inteirinha de amor. Querida, não consigo entender o nosso jeito estranho de querer. Xingamos, mas te amo e tu me amas. Se estamos longe, um pelo outro reclama. Querida, por que brigar se a gente ainda se ama? Se ameaço de partir, você de volta me chama. Durante o dia nossa vida é um tormento de dor. Em compensação a noite é inteirinha de amor.